Você já teve a sensação que o seu colaborador não para na máquina no posto de trabalho dele? Ou até mesmo que você anda demais e fica zanzando pela sua organização e muitas vezes não é produtivo? Esse é o desperdício da movimentação e é sobre isso que nós vamos falar no Confrariando de hoje. Seja bem-vindo para mais um vídeo. Movimentação, desperdício da movimentação. Não que as pessoas não possam sair dos seus locais de trabalho, mas é muito comum ainda nas organizações, quando a gente vai acompanhar, enxergar e visualizar que muitas vezes aquilo que realmente o trabalhador deveria estar fazendo, focado, comprometido, muitas vezes ele deixa de fazer porque ele tem que se movimentar. Ele tem que ir buscar informações, buscar ferramentas, buscar produtos, buscar outros recursos, ou outros inputs, outras entradas, para que ele possa fazer sua atividade. Acompanhando uma empresa onde tinha alguns pedidos, inclusive em atraso, e no que eu passei parte do meu período, parte do meu dia acompanhando o trabalhador, e o trabalhador fazia de tudo menos realmente o que agregava valor. Ele fazia desde ir montar outros produtos e outros componentes, porque só ele sabia fazer aquilo, ou então ele ia lá operar uma empilhadeira, porque ele era o único que operava a empilhadeira, ou então ele ia fazer, buscar ferramentas, buscar peças, receber materiais e outras coisas. Ou seja, ele fazia várias atividades e ficava se movimentando, ficava andando pela organização, literalmente. E isso não é legal. Por quê? Como a gente falou aí, ele não está fazendo realmente aquilo que agrega valor para o processo, aquilo que realmente agrega valor para o cliente. A gente já falou aqui, da importância de se eliminar tudo aquilo que não agrega valor. Se eu estou movimentando, estou andando na organização porque eu não tenho uma condição adequada ou porque eu não tenho uma organização que me garanta uma maior dedicação naquele processo, isso é desperdício. Então, quando a gente fala do desperdício da movimentação, é justamente essa ideia. É muito comum ainda enxergar isso dentro das organizações. Outro exemplo, às vezes eu tenho lá um processo em um departamento, em um andar, e esse processo, esse departamento, depende de impressões de documentos, só que a impressora fica no andar de baixo, E toda vez que eu imprimo, então eu tenho que ir lá no andar de baixo, descer, depois obviamente subir, e vou perdendo meu tempo aí com movimentações para buscar uma impressora, para buscar minhas impressões lá na impressora, Enquanto eu poderia ter um recurso mais próximo, um recurso que me facilitasse e que eliminasse esse desperdício dessa movimentação, dessa andança, vamos falar assim, que acontece dentro da organização. Então, dentro da chão de fábrica a gente percebe muito isso, dentro de um escritório, dentro de uma parte administrativa acontece isso, dentro de uma área logística, Muitas vezes a pessoa vai separar um pedido lá, vai fazer o picking, e aí ele não tem uma lista, não tem uma organização do que ele vai buscar primeiro, o que ele vai buscar depois, e aí ele fica andando de um lado, busca um produto, depois ele volta, vai em outro lugar, depois ele volta para o mesmo lugar buscar um produto. Então, essa movimentação desorganizada, vamos falar assim, Evitar 100% a gente não vai conseguir, mas será que a gente consegue organizar essa movimentação? Então, a ideia principal é entender, obviamente, quais as atividades que eu faço, quais atividades agregam valor e quais não agregam valor, e entender se existem movimentações necessárias ou que possam ser minimizadas, Então, muitas vezes a gente começa a trabalhar isso. Quando a gente fala em chão de fábrica, que foi o primeiro exemplo que eu dei, o operador está na sua máquina, no seu posto de trabalho, muitas vezes o que a gente tem que fazer é dar apoio para eles. A gente coloca outras pessoas, outros colaboradores ou equipamentos que garantam ou que aproximem o produto dele, que garantam que o produto chegue próximo dele, que ele tenha todos os recursos. Então, antes de começar a fazer sua atividade, tudo aquilo vai ser verificado. Um exemplo disso, na Embraer, eles tinham lá um quadro, um carrinho com um quadro com marcações, com informações onde, antes de começar a montar ou realizar tal atividade, a pessoa que era responsável verificava se estavam todas as peças, todas as ferramentas e tudo estava ali antes de começar propriamente dito. Isso acontece muitas vezes na área de saúde, A área de saúde, antes de uma cirurgia, você tem a caixa com ferramental e com todo o processo, e com todas as necessidades, todos os insumos, todos os inputs daquele processo. Então,
E é gestão visual, né? Geralmente numa maleta, num quadro, onde eu consigo enxergar. Se estiver faltando qualquer coisa antes de iniciar aquela cirurgia, eu não começo. Imagina você lá no meio da cirurgia e faltou um produto, eu tenho que ir buscar. Então, serve como um poka-yoke, ao mesmo tempo, serve como um checklist, uma verificação para garantir que todos os meus recursos estejam disponíveis antes de eu começar meu processo. E isso, obviamente, vai evitar a movimentação e também vai evitar a espera, né? Então a gente elimina alguns desperdícios. São algumas ideias que a gente começa a entender dentro dessa lógica. Uma das ferramentas principais dentro dessa lógica de movimentação que a gente usa é o gráfico espaguete. O gráfico espaguete tem esse nome justamente porque a gente pega um desenho lá, né, uma planta baixa da organização ou daquele local onde ocorre a operação, e a gente começa literalmente a acompanhar o trabalhador, né? Verificar quantas vezes ele sai e a gente começa a medir isso. O nome espaguete porque depois a gente vai riscando naquela planta baixa, naquele desenho da empresa, e aí fica tudo riscado, fica emaranhado, parece um prato de espaguete literalmente. E aí a gente começa a entender, né, quantas vezes ele sai, quantas vezes ele se movimenta, quantas vezes o recurso fica parado porque o trabalhador está se movimentando, né? Então essa movimentação não agrega. Eu tive uma situação numa empresa onde o recurso gargalo nosso, né, que era a nossa restrição do processo, né, tem a história lá da meta, né, ou seja, qual que é o gordinho da organização, e nesse recurso, por um acaso, tinha um gordinho na operação, que era o responsável da máquina, sempre ele já era um gargalo, e ele tinha uma necessidade de sempre estar afiando ferramenta, trocando ferramenta, e ele tinha que se movimentar até o preset, até o local da ferramenta, né? Ou seja, tinha um deslocamento e era uma empresa pequena, mas que tinha escadarias. Esse gordinho subia, esse gordinho descia com uma ferramenta, era meia hora, 40 minutos, né? Além da canseira, do desgaste do trabalhador, da fadiga aí, né? Mas ele tinha essa movimentação, né? E olha só, né? Então, um recurso que era prioritário, que era um gargalo, que não podia parar, parava porque tinha que ter movimentação. Ao invés das ferramentas estar do lado do gordinho, né? O gordinho tinha que se movimentar para ir buscar as ferramentas, para fazer aquilo que era necessário. Solução fácil, né? A gente pôs um magrinho lá na local da ferramenta e o magrinho ficava correndo pro gordinho. Literalmente parece brincadeira, mas é verdade. A pessoa da ferramenta não poderia deixar o trabalhador do recurso gargalo se movimentar. Então o outro se movimentava para quê? Para poder agregar valor. O recurso que está agregando valor, que está produzindo, aquele não poderia parar. Ou seja, a movimentação ali não poderia existir. Então outros processos, outras pessoas se movimentando para garantir aquilo, isso sim está agregando valor de alguma forma para garantir que o processo principal não pare. Nesse exemplo aí, para garantir que o recurso gargalo não parasse. Então esse é um exemplo bem interessante, né? Quando a gente falou ainda da ferramenta de espaguete, é uma ferramenta já mundialmente conhecida. A própria Embraer começou a usar ela lá em 2008, quando começou a implementar o Lean, 2007, 2008, e foram feitos, né, vários mapeamentos, espaguete, vários processos. Num processo de montagem de uma asa de avião, um trabalhador, ele andava tanto na empresa e depois foram medir, ele andava por dia quase 10 quilômetros, né? Ou seja, né, ele estava virando quase um maratonista, vamos brincar assim, mas ou seja, imagina 10 quilômetros andando dentro de uma empresa, né? E quando a gente fala movimentação, às vezes é uma coisa perto, próxima, mas são interrupções, mas às vezes é coisas longas, né? Se a gente está falando de uma Embraer, exemplo aí, uma Embraer de São José dos Campos, que é gigantesca, se ele tiver que buscar uma ferramenta, uma peça num outro barracão, num outro espaço, quanto de tempo não vai perder, né? Ou seja, além dessa movimentação que eu poderia estar dedicando na minha atividade, paralelamente, possivelmente, meu processo vai estar parado. Então, eu tenho que criar estratégias para minimizar isso. Então, quando a gente começa a fazer o mapeamento espaguete, quando a gente começa a fazer o VSM, né, o mapa de fluxo de valor, a gente começa a entender que existem algumas paradas, que existem algumas movimentações que acontecem, que a gente pode eliminar, diminuir, justamente para gerar maior valor, agregar maior valor ao processo-chave, aquilo que realmente é importante para o cliente. Então, movimentação desnecessária é
discussão de hoje, né? O que a gente tem que pensar e garantir para que a gente tenha o melhor resultado. Um último exemplo para a gente fechar esse vídeo, né? Se a gente vai fazer uma refeição, imagina só se a gente não tem as ferramentas, a gente não tem os instrumentos de trabalho próximo nosso, né? E aí eu tenho que buscar a panela em outro cômodo, o elemento ali, né, a matéria-prima, um milho, uma ervilha, numa despensa que é longe, e aí imagina o quanto que eu demoro, o quanto que eu me movimento, o quanto que eu perco tempo, o quanto que é estressante. Ao mesmo tempo, eu estou arriscando toda uma entrega, né? Porque no que eu saio da cozinha para ir buscar em outro cômodo, eu posso ter deixado uma panela no fogo que está queimando. E olha só o quanto de transtorno a movimentação desnecessária pode gerar dentro de um processo, dentro de uma lógica que a gente está falando. Então, o desperdício, movimentação desnecessária, afeta muitas organizações e ainda, como eu falei, é muito comum essa situação. Então, as ferramentas principais é o próprio mapeamento de fluxo de valor, mas o fluxo espaguete, né, para entender. Então, ou seja, a gente analisa tudo isso e com base nisso a gente melhora os processos, faz modificações de layout, faz modificações de atividades, garante que os magrinhos corram pelos gordinhos, garante que tudo esteja disponível no momento ideal para começar uma atividade de forma organizada. Ok? Espero que vocês tenham gostado. Curte aí, acompanha, siga-nos no nosso canal. Esse é o Confrariando.